Alguns manuais de astrologia gostam de falar que os geminianos são superficiais. Eu não concordo com essa interpretação, eu já disse isso em outros vídeos, né? Eu não concordo com essa interpretação, porque por mais que o geminiano tenha interesses muito variados, em cada área de conhecimento que o geminiano se dedica, ele absorve uma quantidade razoável de conhecimento que vai além do básico, pelo menos um nível médio de conhecimento em cada área, o geminiano adquire. Tá? O geminiano ele vai além do senso comum. Então, o geminiano consegue falar de vários assuntos num patamar que vai além do senso comum. Tá? É um pouco mais do que o nível médio de cada área de saber que o geminiano se interessa. Então, isso para mim não é ser superficial. Mas quando os manuais falam que o geminiano é superficial, é exatamente porque o geminiano tem muitos interesses e não parece focar e se especializar numa determinada área. Isso não é totalmente verdade, depende do restante do mapa astral. É como eu falei, um geminiano que tenha planetas em signos fixos ou signos de terra tende a se especializar numa área de conhecimento, mas mesmo quando ele se especializa numa área de conhecimento, ele desenvolve outros interesses e nessa área de conhecimento em que ele se especializou, ele também tem uma versatilidade de desenvolver muitos temas diversos dentro de uma mesma área de conhecimento. Então, assim, na minha opinião, na minha interpretação, no meu entendimento, Gêmeos está longe de ser um signo superficial. É claro que tem outros signos, como por exemplo Escorpião ou Aquário, né? Aquário é um signo de ar que super se especializa numa área de conhecimento, tá? O aquariano ele tende a verticalizar o seu conhecimento, o seu saber, muito mais do que um geminiano. Mas o geminiano não fica na superfície, tá? O geminiano ele tem um conhecimento médio que é superior ao do senso comum na maioria das áreas. E normalmente o geminiano se fundamenta bem, o geminiano tem uma boa coordenação mental, um bom encadeamento mental, lógico, para se fundamentar. Normalmente o geminiano tem muita cultura, muita leitura e muita informação. É uma biblioteca, uma enciclopédia ambulante. É isso que o geminiano é. Esse efeito que eu estou falando de um conhecimento acumulado, você vê isso no geminiano ao longo da vida, tá? Mas a curto prazo, o geminiano ele tem dificuldade de focar num único assunto. Ele começa um assunto, ele para no meio, aí ele se interessa por outro assunto, avança um pouquinho, para no meio, aí ele começa um outro assunto, avança um pouquinho, para no meio, aí em algum momento ele volta no primeiro assunto e continua de onde parou. Aí depois ele vai para o outro assunto, continua de onde parou, avança um pouquinho, para, e ele fica pulando de assunto em assunto. E assim, o geminiano vai acumulando seu conhecimento de uma maneira espiral. Ele não é linear e reto, como seria um aquariano. Tá? O aquariano ele começa um livro grande e vai até o final. Imagina um livro com muitas páginas. Então o aquariano começa a leitura do começo ao fim. O geminiano não, ele lê 3, 4 livros todos ao mesmo tempo. E fica pulando de livro em livro, uma hora ele vai acabar tudo e vai assimilar todo o conhecimento. Mas é um conhecimento que vai crescendo em espiral. O geminiano não é linear na sua maneira de assimilar o conhecimento, tá? Então ele avança e volta. Ele vai e volta e com isso ele vai absorvendo um conhecimento genérico sobre várias áreas. É assim que o geminiano atua. E ele leva isso também para o campo profissional. Vocês já devem ter percebido que o geminiano é uma pessoa que precisa de muita liberdade de ação. Seja na vida como um todo, seja no campo profissional ou vocacional. Então o geminiano, ele não vai se acostumar muito bem num trabalho rotineiro, sabe? Esses trabalhos rotineiros que você tem que trabalhar das 8 da manhã até as 17 horas fazendo a mesma coisa o dia todo. Isso para o geminiano equivale à morte, tá? Prender o geminiano numa rotina, para ele, isso é uma forma de morrer aos poucos. E, assim, isso que eu tô falando é tão forte pro geminiano, tá, gente? É tão marcante que se o geminiano
se ver obrigado a desenvolver o mesmo tipo de trabalho rotineiro o dia todo, ele vai somatizando no corpo, ele vai ficando doente mesmo. O geminiano simplesmente fica doente. Então, se o geminiano tiver que trabalhar numa profissão rotineira, todos os dias fazendo a mesma coisa, num horário fixo, engessado, o geminiano ele fica doente mesmo. Eu já vi geminiano que fica com os nervos rígidos, com dores no corpo, ele somatiza mesmo no corpo. Alguns geminianos têm crises de ansiedade, vão parar o tempo inteiro no hospital, o tempo inteiro vai parar no hospital, vai parar no pronto-socorro, acaba desenvolvendo alguma doença crônica, permanente, de longa duração. Então, assim, não funciona com a pessoa que tem uma forte marca de Gêmeos no mapa astral, profissões rotineiras. E aí o geminiano enfrenta um problema dentro do campo profissional, porque, a bem da verdade, ele precisa de uma profissão que dê liberdade para ele, né? Que seja uma profissão com múltiplas tarefas, porque o geminiano, como eu falei para vocês, o geminiano não aguenta ficar fazendo o mesmo trabalho, ficar focado no mesmo trabalho por muito tempo. O geminiano, inclusive, ele enjoa. Ele enjoa de tarefas rotineiras e ele enjoa de ficar focado num único tema o tempo inteiro. Então o geminiano precisa de uma profissão que seja variável, que seja diversificada, né? Que lhe dê liberdade e ao mesmo tempo seja autossustentável. Isso é um problema para a pessoa do signo de Gêmeos, porque embora o geminiano tenha muitos potenciais, seja muito habilidoso, muito competente, muitas vezes o geminiano não é autossustentável do ponto de vista financeiro. Isso aparentemente é um paradoxo. Infelizmente, o nosso mundo, nosso mundo capitalista, né? Ele foi construído, ele se construiu de uma maneira que a maioria das pessoas são chamadas a se adaptarem a algum tipo de emprego rotineiro, repetitivo e que tome a maior parte do tempo de todos nós, né? Então é aquele trabalho em horário comercial que basicamente pega o dia todo e que você desenvolve algum tipo de trabalho rotineiro, muito focado, muito específico numa área só. São esses trabalhos que nós chamamos de trabalhos fixos, estáveis e autossustentáveis. Só que o geminiano, com todo o seu potencial, com toda a sua versatilidade, com toda a sua habilidade, ele não consegue se adaptar muito bem a esse tipo de trabalho. Mas às vezes, dependendo das circunstâncias, da situação, ele se vê obrigado a tentar se adaptar a esse tipo de trabalho. O resultado disso é ele ficar doente. Então vejam que o geminiano tem algumas exigências especiais no campo profissional ou vocacional. Ele precisa de um trabalho que lhe dê variedade de tarefas, de interesses, de assuntos. Um trabalho que seja dinâmico, um trabalho que lhe dê liberdade e que seja autossustentável. Não é algo fácil num mundo como o nosso. E aí, quais são as opções então do geminiano? O maior talento do signo de Gêmeos é a comunicação. É a sua intelectualidade e a sua comunicação. Essas são as ferramentas, as armas do signo de Gêmeos. Então são profissões que enfatizam a comunicação e a intelectualidade e que tenham um plus de liberdade, né? De boa mobilidade, de ação. São essas profissões que vão favorecer o geminiano. E eu vou citar aqui uma lista de algumas profissões que eu acho que são muito bem indicadas para quem tem Gêmeos forte no mapa. Em primeiro lugar, eu cito para o signo de Gêmeos a profissão de jornalismo. Uma profissão que é versátil, uma profissão que é dinâmica. Um jornalista do signo de Gêmeos, ele vai cobrir os mais diferentes tipos de assuntos, não vai ter muita rotina nesse tipo de profissão. E ela é uma profissão que tem campo, tá? Ela é uma profissão onde a pessoa pode ser autossustentável. Então, fazer uma faculdade de jornalismo, alguns cursos de pós-graduação em jornalismo, o geminiano vai adorar
A pessoa que tem Gêmeos forte no mapa adora fazer cursos, adora adquirir conhecimento, né? E dentro do jornalismo, essa pessoa não vai ter que necessariamente seguir uma rotina fixa de um trabalho das 8 até as 17 horas, por exemplo, em horário comercial. Um jornalista do signo de Gêmeos pode cobrir um evento no horário da manhã, dependendo do caso pode cobrir um evento no horário da tarde ou da noite. Então, ele pode, se ele organizar bem a sua própria agenda, ele vai ter uma versatilidade aí no seu tempo, que é o que o geminiano gosta. Não vai ser uma profissão parada, vai ser uma profissão dinâmica, tá? Então, o geminiano pode se dar muito bem na profissão de jornalismo. E, nesse sentido, o geminiano pode se dar tão bem no jornalismo verbal, quanto no jornalismo por escrito, tá? Tanto na escrita quanto na oralidade. E também o geminiano lida bem com o trabalho com imagem, tá? Com texto, vídeo, áudio, tá? O geminiano lida com tudo isso. O geminiano gosta inclusive de tecnologia, né? Que é algo importante dentro da área do jornalismo. Uma segunda profissão que eu indicaria para a pessoa do signo de Gêmeos é qualquer profissão que envolve oratória. O geminiano, nesse sentido, ele pode ser um palestrante, ele pode ser um professor, desde palestrante de autoajuda, né, até palestrante nas mais diversas áreas. Então, a área da oratória é boa para o signo de Gêmeos. E o signo de Gêmeos também dá um bom escritor. Escrever livros é excelente para essa profissão do signo de Gêmeos. Se o geminiano tiver Mercúrio forte no mapa astral, é indicado que ele escreva livros, desenvolva apostilas, tá? Ele pode ganhar muito dinheiro com isso. Sendo o signo de Gêmeos um signo de ar, intelectual, lógico, bastante racional, qualquer ciência, qualquer carreira científica, qualquer uma mesmo, seja na área de ciências humanas, biológicas ou exatas, qualquer carreira no campo científico se dá muito bem com o signo de Gêmeos. O signo de Gêmeos lida muito bem com pensamento abstrato, avançado, lógico. Então, assim, qualquer carreira na área científica é adequada para o signo de Gêmeos, desde medicina a qualquer tipo também de engenharia. Gêmeos se dá muito bem com as matemáticas, ciências exatas, vai se dar bem também com ciências humanas, biológicas, tá? Então, assim, o signo de Gêmeos, vejam que ele é muito versátil mesmo. O signo de Gêmeos demonstra boa habilidade na área da informática. Se a informática não for a profissão principal do signo de Gêmeos, mas ela vai ser um recurso secundário que o geminiano sempre vai usar de maneira complementar. Seja qual for a área que o geminiano atue, ele vai estar aberto ao uso de tecnologias e vai usar o recurso da informática e vai ser habilidoso nessa área também. Mesmo que ele não seja um especialista, mas ele vai ter um conhecimento acima da média nessa área. A maioria dos geminianos que eu conheço usam a informática de uma maneira muito tranquila, muito fluida. Muitos geminianos que eu conheço trabalham com arte e designer. Como eu falei para vocês no começo do vídeo, o geminiano tem boas habilidades manuais, ele pode ser um bom desenhista. Se a pessoa do signo de Gêmeos, além de Mercúrio, ela tiver Marte forte no mapa, tá? Tiver um Marte bem posicionado no mapa, ela vai ter uma habilidade manual minuciosa. Então ela pode ser, inclusive, ela pode trabalhar como um cirurgião. Pode ser um cirurgião dentista, um cirurgião médico, né? Até mesmo trabalhar com cirurgia plástica. Mas, enfim, a pessoa do signo de Gêmeos, ela costuma se dar bem no campo da arte e do designer, inclusive do designer gráfico que usa recursos de informática. Uma coisa que muita gente não sabe é que o signo de Gêmeos, ele lida muito bem com a astrologia. Então, muitos astrólogos têm marcas fortes do signo de Gêmeos ou de Mercúrio no mapa, tá?
Na verdade, normalmente o astrólogo ele costuma ter um perfil forte, tá? Uma marca forte de Gêmeos, Mercúrio e Saturno no mapa. Dependendo do perfil do astrólogo, Netuno pode ser importante também. Mas vejam, Mercúrio na astrologia tradicional, ele é considerado regente da astrologia, tá? Assim, Mercúrio e Saturno são os dois planetas regentes da astrologia. Eu, Adalberto, considero assim, Mercúrio ele é regente geral da astrologia, Saturno, no meu entendimento, ele é melhor interpretado como regente da astrologia tradicional, que é, afinal de contas, a base da astrologia, é a astrologia que existe já há 6.000 anos. Enquanto que a astrologia moderna, dos últimos quase 200 anos, ela seria melhor significada por Netuno. Tá? Netuno representa a astrologia moderna, principalmente de orientação astropsicológica. Mas o regente geral da astrologia é Mercúrio. Então quem tem Mercúrio forte no mapa, o que significa ter marcas fortes do signo de Gêmeos e de Virgem, inclusive. Virgem é um signo de Mercúrio, né? É regido por Mercúrio. Então assim, quem tem essas marcas, Gêmeos, Virgem, Mercúrio, Saturno forte no mapa, ou Netuno forte no mapa, tá? O que é ter Saturno, Mercúrio ou Netuno forte no mapa? É principalmente ter esses planetas angulares na casa 1, 10, 7 ou 4, que são as casas angulares do mapa. Então ter esses planetas e esses signos bem marcados no mapa, no caso de Netuno, está relacionado com o signo de Peixes, né? Então essas marcas fortes no mapa são favoráveis para a astrologia. E aí eu tenho que dizer para vocês que muitos astrólogos têm marcas fortes de Gêmeos no mapa, ou no Sol, ou no Ascendente, ou na Lua, e Mercúrio também, ele é marcante no mapa astral desses astrólogos, dessas pessoas. Para encerrar esse vídeo sobre o signo de Gêmeos nas profissões, eu quero encerrar com essa imagem da carta do Mago no tarô de Marsella, tá? Vejam que essa imagem aqui mostra uma figura humana desenvolvendo vários trabalhos em cima de uma mesa, né? Com vários objetos diversos em cima dessa mesa. Essa figura no tarô, ela representa o Mercúrio, tá? Representa exatamente Mercúrio ou o Hermes Trismegistus, na mitologia egípcia, tá? Ou o Hermes Trismegistus na mitologia grega. Vejam que, inclusive, o título dessa carta é o Mago, né? Então, passa a ideia de um místico, de um mágico, de alguém que desenvolve muitos trabalhos, tem muitas habilidades, tem muitos potenciais, muito conhecimento, tá? Então, essa figura representa Mercúrio e representa, de uma certa maneira, a simbologia do signo de Gêmeos. Então, eu espero que tenha ficado claro o que é o signo de Gêmeos na carreira e na profissão. Um signo tão habilidoso assim, com tantos potenciais, a gente fica pensando, qual que seria o problema desse signo, né? Quais são os desafios e dificuldades que esse signo enfrenta? Alguma coisa que eu já falei, por incrível que pareça, embora seja muito habilidoso, o signo de Gêmeos nem sempre é autossustentável. Porque exatamente o risco que o signo de Gêmeos tem é o de, por ter muitos potenciais, por ter muita curiosidade sobre muitos assuntos, ele pode realmente, em alguns casos, não focar num único assunto, iniciar muitos projetos e não terminar nenhum. Esse risco pode acontecer. Fora isso, o geminiano não se adapta a rotinas muito rígidas. E muitos dos empregos, quando a gente pensa num emprego com registro em carteira, ou um emprego como funcionário público, a gente está pensando em empregos que têm uma rotina mais regular, né? E pro geminiano, isso ele vai entender como uma rotina muito engessada, da qual ele não vai conseguir se adaptar, e se ele se ver obrigado a se adaptar a tal rotina, ele tende a ficar doente. Outra coisa também,
O signo de Gêmeos não é muito competitivo, tem essa questão, tá? O mundo capitalista, ele é marcado por uma certa competitividade. As pessoas lutam por poder, elas lutam entre si para se firmarem, para ocuparem espaços de poder. O geminiano, quando ele tem que ocupar um cargo de liderança, ele é um ótimo líder. Tá? Ele é um bom administrador, ele é um ótimo líder, não costuma ser autoritário. Ele é aquele tipo de chefe ou de líder que gosta de ouvir os seus subalternos. Mas o geminiano não é muito competitivo. E ele pode, em situações de competições com outras pessoas, ele pode ser derrotado, sobrepujado, ou ele pode até vencer, mas ele se desgasta muito. Tá? Situações de muita competição deixam o geminiano desgastado. Ainda mais o geminiano que ele é ansioso, ele é nervoso, né? Então ele tende a se desgastar muito em termos de estresse, de energia nervosa. E isso somatiza no corpo, o geminiano fica doente, inclusive. Outra coisa que é uma característica do geminiano é o seguinte: o geminiano não gosta de trabalhos de peso, tá? É trabalho que você tenha que fazer muita força, carregar peso. O perfil do geminiano não é um perfil de um atleta, de um competidor. Isso é mais dos signos de Marte. Tá? É quem tem Marte forte no mapa. Isso seria mais, por exemplo, do signo de Áries, é um pouco também do signo de Escorpião e mesmo Capricórnio. Gêmeos não gosta de trabalho de carregar peso, por exemplo, de fazer força, ou trabalhos muito competitivos, inclusive no âmbito dos esportes. O geminiano não é um grande esportista. A não ser que o restante do mapa astral caminhe para essa direção. Então, aí teria que ser um geminiano com planetas em signos de Áries, Escorpião, para ele ser um esportista ou gostar de combate, gostar de pegar peso. Normalmente o geminiano não gosta disso. O perfil do geminiano é mais intelectual, gosta de trabalhos mais abstratos, mais teóricos. Embora ele seja habilidoso, ele é prático, ele é inclusive resolutivo, mas não gosta de fazer força e de competir. Então esses seriam os pontos fracos do geminiano. Mas eu prefiro pensar o signo de Gêmeos como alguém muito criativo, com muitas potencialidades, com muitos talentos. Tá? Isso seria a marca do signo de Gêmeos. Bom, então é isso, gente. Falei bastante, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu vou continuar falando dos outros signos nas profissões. Aqui no canal já tem o vídeo de Áries nas profissões, Touro, e agora esse aqui, o signo de Gêmeos. E eu vou continuar com os outros signos, ok? Se você gostou desse tipo de vídeo, eu convido você a se inscrever no canal, apertar o botão de sininho para não perder nenhuma notificação. E se você quiser me ajudar a remunerar o trabalho de bastidores aqui do canal, eu peço para você colaborar com a campanha Apoia-se, de modo que quem já está colaborando na campanha Apoia-se, no momento que vier pedir algum serviço, seja de astrologia, tarô, consultorária, qualquer outro serviço, quem já ajuda na campanha Apoia-se, tem descontos nos meus serviços e esses descontos são proporcionais à quantidade de vezes que a pessoa ajuda na campanha e aos valores que a pessoa ajuda. Os descontos são muito maiores do que o que a pessoa ajuda na campanha Apoia-se. Então vale a pena. Se você está pensando em fazer algum mapa astral, pedir consultas de tarô ou de astrologia horária comigo, vale a pena colaborar com a campanha Apoia-se do canal, que os descontos são bastante vantajosos, ok? Então é isso, pessoal. Termino esse vídeo por aqui. Muito obrigado, um grande beijo, um grande abraço e tchau!